Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, em paz. Vamos estar abrindo o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 23, versículo 1 diz assim: E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo pela minha vida e pedindo pela vida dos meus irmãos, que nós possamos aprender de ti nessa noite e que possamos aprender a usarmos essa palavra, Senhor, de maneira prática em nossas vidas. Vem com o teu poder, edifica a tua igreja e me capacita, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, relembrando os irmãos, o último capítulo termina com a morte de toda a cidade de Nobe, do sacerdote Aimeleque, e apenas Abiatar, um de seus filhos, escapa. E quando ele chega a Davi, Davi reconhece que ele foi o causador de tudo aquilo. O fato dele ter ido procurar o sacerdote Aimeleque provocou toda aquela chacina, provocou toda aquela desgraça sobre aquela cidade. Agora veja que interessante, a gente percebe o coração correto de Davi. Davi assume a responsabilidade. Nós conversamos inclusive que Doeg foi um instrumento usado para a morte daquelas pessoas, que havia a possibilidade de Davi ter exterminado a Doeg antes dele causar problema. Também comentamos a questão que Davi, ele mente sobre a sua missão na tentativa de proteger a vida de Aimeleque. Agora, o que nós percebemos na prática? Naquele caso, não funcionou. A tentativa de Davi em proteger a vida de Aimeleque não funcionou. E Abiatar está diante dele, com toda a sua família morta, toda a sua cidade, as pessoas às quais ele cresceu, as pessoas às quais ele conheceu, todos eles foram mortos de uma maneira cruel. E aí Davi mostra uma de suas características. Davi não justificava o pecado. Davi sempre chegava e confessava o seu pecado. Em todas as situações, você percebe Davi confessando o seu pecado, diferente de Saul. Quando Saul desobedeceu na campanha militar contra os amalequitas, qual foi a desculpa que ele deu para Samuel? Não, o povo, nós trouxemos o melhor para sacrificar. Então que a gente percebe um arrependimento falso da parte de Saul. Em contrapartida, a gente percebe um arrependimento verdadeiro. E a partir daqui nós vamos ver uma mudança de estratégia na vida de Davi. Ele até aqui, ele usa todo o seu arsenal de estratégias. Davi usa todo o seu conhecimento natural. Até aqui a gente não percebe a frase, Davi consultou a Deus. Até aqui a gente percebe Davi agindo conforme seu próprio conhecimento, conforme todas as suas habilidades. Ele consegue inclusive realizar muita coisa quando ele foge de sua casa e coloca uma estátua no lugar, quando ele arma um plano para saber o coração de Saul, entendeu? Quando ele se encontra com Jonas. Só que o que nós vamos perceber nesse capítulo? Gente, estratégia humana tem limite. Por mais que você faça, por melhor que você se comporte, por mais habilidoso que você seja, vai haver um momento na sua vida que somente Deus. Vai haver um momento que você vai precisar do sobrenatural. E Davi parece, a Bíblia não diz, mas pelo comportamento dele a partir desse evento, da morte de Aimeleque, você percebe Davi consultando a Deus em suas atitudes. O que vai livrar ele de muita coisa errada. Uma das coisas que a gente vai aprender nesse capítulo, a diferença de você confiar apenas nas suas habilidades humanas para resolver problema
e de você confiar, além das suas habilidades humanas, o controle total e buscar a opinião de Deus. Esse é o ideal da nossa vida. Eu, assim, minha maneira de ver a Bíblia, eu acho que nós temos que ser ativos. Eu acho que nós temos que fazer a nossa parte. Mas é muito importante fazer a nossa parte buscando a direção de Deus. E muitas vezes percebendo que somente o sobrenatural de Deus é que vai resolver determinadas situações. Nós damos um nome para isso: dependência de Deus. Então o que eu quero que você entenda? Nós vamos ver isso no capítulo. A dependência de Deus não é algo passivo. Ao contrário, a dependência de Deus é algo ativo. Quanto mais dependente você for de Deus, mais Deus vai levar você a se movimentar. Inclusive usando as suas respostas naturais para resolver problemas. Não importa, veja, para Deus não importa a maneira que Ele vai resolver. Importa que Ele resolve. E que a vontade dEle sempre se cumpre. Agora, as coisas dessa forma colocam Deus na posição de Deus e nós na posição de servos. Entenda. Por mais que você se esforce, por mais que você seja bom em alguma coisa, num determinado momento, num determinado problema, numa determinada circunstância, você vai precisar do sobrenatural de Deus. E entenda, por mais competente que você seja, o mais importante é buscar a direção de Deus. Os crentes aprendem nesse capítulo aqui a importância de buscar o conselho do Senhor. Veja, Davi aqui, ele tem a estola sacerdotal e ele tem o Urim e o Tumim. Nós temos o Espírito Santo sendo um só com o nosso espírito. Nós temos uma Bíblia toda escrita. Temos muito mais do que Davi. A pergunta é: nós estamos dispostos a nos submeter às direções de Deus com toda a nossa força, com todo o nosso coração, mesmo que essas direções representem algum dano pessoal? Porque quando a direção traz vantagem, é fácil seguir. A questão é quando a direção traz um dano pessoal. Por exemplo, você tem uma discussão em casa com o seu cônjuge. Aí vem um pensamento relâmpago, ó, se separa dela ou se separa dele. Aí vem a direção de Deus, olha, vocês têm uma aliança. E essa aliança é para os momentos difíceis. Engole o teu orgulho e ame a sua esposa, e ame o seu marido, e restaure o que tem que ser restaurado. É no momento de desconforto que o seu compromisso com a verdade da palavra é testado. Como eu costumo dizer, para comer churrasco não precisa de compromisso. Agora, para viver problemas difíceis, somente uma aliança real com Deus, de todo o seu coração, de todo o seu estilo de vida, é que vai levar você a obedecer a Deus, mesmo quando aquilo não te agrada. Amém? Aí a narrativa continua, veja, vou recapitular entrando no versículo 1. Foi anunciado a Davi que os filisteus faziam uma invasão em território israelense. E eles começam a saquear os arredores da cidade de Keila, uma cidade extremamente importante. E olha o que Davi vai fazer, versículo 2. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei a esses filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás aos filisteus, e livrarás a Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Vamos fazer uma pausa.
Gente, Davi consulta a Deus. Deus é claro. Como é que era essa consulta? Se fazia uma pergunta, irei eu contra quem? O Senhor vai me livrar? Jogava o Urim e o Tumim. O Urim e o Tumim tinha 3 respostas. Sim, não ou ficava em silêncio. Deus responde positivamente. Sim, vai que eu vou usar você para livrar. Agora, olha que interessante. Os homens de Davi eram homens prudentes. E eles lançam uma dúvida, falam, olha, aqui em Judá a gente já está inseguro. Quanto mais em Keila, que é uma região muito mais exposta, muito mais difícil, com muito mais risco. O que eu aprendo aqui? A fé e a obediência a Deus passam por dúvidas. É normal, dentro da fé cristã, haver dúvidas. E dúvidas podem ser saudáveis. Por exemplo, eles estão em Judá, relativamente seguros, controlando tudo que está à sua volta. De repente surge um problema. Lembra? Eu não preciso chamar problemas, eles vêm sozinhos. E aí Davi, o líder deles, resolve ajudar Keila. Lança o Urim e o Tumim. O Urim e o Tumim confirma, vai que eu vou te dar a vitória. Aí vem a dúvida. É normal ter dúvida? Sim, faz parte da fé. Em vários momentos da sua vida cristã, você vai ter dúvidas. Agora, a questão aqui é como você usa essa dúvida. A alegação dos homens de Davi é super justa, super bacana. Eles chegam e falam, olha, nós estamos aqui já correndo risco. Nós não vamos correr um risco maior indo lá? Mostra que eles eram homens prudentes. Eu não tenho que interpretar isso de uma maneira errada. E olha a atitude de Davi. Davi humildemente vai consultar novamente o Senhor. Versículo 4. Então Davi tornou a consultar ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu e disse, levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. Olha que interessante, Davi consulta de novo o Senhor confirma, e ele entra numa campanha militar contra os filisteus. Aí veja que interessante, antes dessa batalha, Davi tinha mantimento? Davi tinha comida? Não. Davi teve que pedir comida para Aimeleque, o sacerdote. Davi tinha como alimentar os seus homens? Não. Quem proveu o alimento dos homens de Davi? Deus, o mesmo que proveu o seu alimento hoje. A Bíblia nos ensina que é Ele que nos dá o alimento. Agora, veja que interessante. Tiveram que fazer guerra. Nem sempre a coisa acontece da maneira que nós imaginamos. Normalmente a gente vai achar que Deus vai levantar alguém que vai trazer o mantimento para Davi. Não. Teve que pegar na espada, teve que correr risco de vida, teve que entrar numa batalha para daí ter o seu sustento, para daí ter o mantimento. Entenda, muitas vezes o plano de Deus envolve desconforto, envolve privação, envolve dificuldade. A vida cristã não é cor-de-rosa. A vida cristã não são florzinhas. Ao contrário, muitas vezes vida cristã é batalhada, é brigada. Depende de luta, depende de dificuldade, depende de situações difíceis. Por quê? Porque Deus forja, Deus trata o nosso caráter em todas essas situações. E ao passar por elas, eu percebo claramente a mão de Deus cuidando de mim.
Porque você passar numa situação fácil é tranquilo. Foi você que fez. Agora, quando você passa numa situação difícil, você olha para trás e fala, nossa, foi Deus que me trouxe até aqui. Porque ao vencer aquelas dificuldades, você percebe a mão soberana de Deus levando você até ali. É muito importante você entender isso. A fé envolve muitas lutas. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho, versículo 4. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com o éfode na mão, e foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. E disse Saul, Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Olha aqui o que acontece. A Bíblia conta que Abiatar, ele quando fugiu de Nobe, ele fugiu com o éfode. Entendeu? Ele conseguiu trazer. E aí o que acontece? Como em toda história, tem o dedo duro, tem o cagueta. Aquela pessoa que é um enviado do diabo para causar problema. O que eles fazem? Eles denunciam para Saul que Davi está em Keila. E aí Saul fala, peguei Davi. Por quê? Porque Keila era uma cidade fortificada. Saul sabia que Davi, no campo aberto, era um inimigo muito mais difícil do que estando preso em uma cidade. Ao estar preso em uma cidade, bastava Saul sitiar a cidade, cercar a cidade, para poder prender Davi e seus homens. Uma cidade com fome é uma cidade controlada. Nesses últimos dias que nós temos vivido, eu tenho ouvido muito uma frase: quando você controla a mídia, você controla os países. Agora, quando você controla a fome, você controla as pessoas. É isso que Saul está pensando. Vou cercar a cidade, vou sitiar, assim que a fome bater, eles entregam Davi. Sem disparar uma flecha. Só cercando a cidade. Mas não era esse o plano de Deus. E a história continua. Versículo 8. Então Saul mandou chamar a todo o povo a peleja, para que descessem a Keila, para cercar a Davi e seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava esse mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote, traze aqui o éfode. E disse Davi, ó Senhor, Deus de Israel, teu servo tem ouvido que Saul procura vir a Keila, para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul, como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse, o Senhor descerá. O que acontece? Davi consulta o Senhor e nas duas perguntas, Deus confirma, os cidadãos de Keila vão te entregar. Olha que interessante. A ingratidão da cidade de Keila. O que Davi foi fazer ali? Livrar eles de serem escravos dos filisteus. O que Davi faz? Vence os filisteus de maneira espetacular. O que Deus mostra para Davi? Na primeira oportunidade eles vão te entregar. Gente, entenda. O mundo está cheio de pessoas ingratas. Quando você faz as coisas, você faz como se fizesse para o Senhor. Não espere gratidão das pessoas. Não espere ser louvado por atitudes corretas. O teu louvor está em Deus.
E, em geral, pela regra, por causa da natureza pecaminosa do homem, mais hora, menos hora, em algum grau as pessoas vão ser ingratas contra você. Esse aqui é um exemplo bem claro. Keila tinha que lutar por Davi. Só que Deus avisa, olha, vão te entregar. E aí o que Davi faz? Versículo 12. Disse mais Davi, entregar-me-ão os cidadãos de Keila, a mim e aos meus homens, nas mãos de Saul? E disse o Senhor, entregarão. Então Davi se levantou com seus homens, uns 600 e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Gente, olha que interessante. Davi tem uma direção clara do Senhor. Olha, Saul vai descer e os cidadãos de Keila vão te entregar. Imediatamente Davi levanta e foge. Gente, entenda, aprenda com Davi. Quando o perigo estiver se aproximando, fuja dele, se afaste dele. Não fica pagando para ver. Não fica apostando que vai dar certo se você já foi avisado que vai dar errado. Cuidado, muita gente é prejudicada porque ao perceber o perigo, ao perceber o risco, fica parado, como se estivesse esperando o problema chegar. Gente, prontidão, atenção, prudência. A atitude de Davi de sair rápido de Keila livrou ele das mãos de Saul. Saul estava juntando um grande exército e ia capturar Davi. Assim que Deus mostrou para Davi, olha, Saul vai descer e os cidadãos de Keila vão te entregar. Davi se mandou. Não ficou para ver. Se afastou. Correu. Estou lembrando agora na minha cabeça o exemplo de José. Assim que a mulher de Potifar agarrou José pela roupa que ele fez, correu. Não ficou para ver. Entendeu? Por isso eu gosto daquele versículo. Entendeu? Sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. A serpente, quando ela vê o inimigo, ela foge. Ela não fica para ver. Tirando, é lógico, um caso ou outro. Estamos falando de uma regra geral. Amém? Amém. Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 14. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zife. E Saul o buscava todos os dias. Porém, Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saía à busca da sua vida, permaneceu no deserto de Zife, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi no bosque, e confortou a sua mão em Deus. E disse-lhe, não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, o segundo, o que também Saul, meu pai, bem o sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. E Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para a sua casa. Até aqui. Veja, pela narrativa bíblica, aqui é a última vez que Davi vai ver Jonatas. E Jonatas expõe seu coração mostrando o seguinte, olha, você vai ser rei e eu vou ser o segundo. E meu pai sabe disso. E eles reafirmam a aliança que eles tinham feito antes. Agora, o ponto em questão aqui é o seguinte, primeiro, Jonatas mostra que ele é um amigo fiel, porque ele poderia ser morto por seu pai Saul. Coisa mais normal na história bíblica é
pais e mães matarem descendentes, e descendentes matarem pais e mães. Era hábito na época. Jonatas corre risco de vida ao ir visitar Davi, mostrando a importância de amizades verdadeiras na nossa vida. Amizades que Deus traz, não que você força. Pessoas que querem o seu bem. Quem forja essas amizades é Deus. Elas são construídas através dos tempos, através das crises. Mas aqui também me mostra uma coisa diferente. Veja, Zif é um deserto. E Davi vai se esconder, eu estive pesquisando, num oásis. Um lugar que tinha tudo para manutenção da sua vida. Só que qual é a diferença do Davi de antes? Ele fez isso guiado por Deus. Então ele encontra um tempo de relativa tranquilidade, porque Saul estava caçando Davi diariamente. Eram missões militares no deserto de Zif, naquela região, tentando capturar Davi de todas as formas. Só que aí Deus usa o conhecimento natural de Davi, ele era guerreiro experimentado, e Davi vai se esconder num oásis. O que ele tinha ali? Tinha água, tinha abrigo, tinha gado, tinha um pequeno exército. Deus providenciou tudo que Davi precisava para se proteger de Saul. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho, versículo 19. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes no bosque, no outeiro de Aquilá, onde está a mão direita de Gesimon? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme todo o desejo da tua alma. A nós cumpre entregá-lo nas mãos do rei. Novamente. Gente, Davi foi o principal general de Israel. O trabalho de Davi era livrar o povo dos inimigos. O mínimo que o povo podia fazer era ficar quieto. O mínimo que o povo podia fazer era deixar Davi quieto na dele. O que eles fazem? Eles procuram a Saul e denunciam o lugar exato onde Davi está. Inclusive dão um conselho. Olha, sobe logo para capturar Davi. Novamente, ingratidão. Gente, entenda. Em muitas situações vão haver pessoas querendo prejudicar você. Por quê? Porque elas são más. Tem gente que não gosta de você de graça. Não gosta porque não gosta. Não gosta porque é filho do diabo. Não gosta porque você é um filho de Deus. Não gosta porque o trabalho da pessoa é fazer maldade. Entenda, não fique se lamentando, apenas seja prudente. Como eu já falei, se afaste de pessoas malignas, não fique perto. Pessoas malignas, passa longe. Eles de graça vão entregar Davi para Saul e ainda colocam pilha para Saul sair rápido atrás deles. Agora, olha que interessante a resposta de Saul. Versículo 21. Então disse Saul: bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. E depois, e diligenciais ainda mais, e sabei, e notai o lugar que frequenta, e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Até aqui, vamos fazer uma pausa. Gente, Saul dá uma de vítima. Ai, que bom que vocês vieram me ajudar. Porque ninguém nessa terra me ajuda. Lembra no capítulo anterior?
Que Saul mete a boca em todo mundo e fala, olha, meu filho está fazendo aliança com Davi, Davi está aprontando, tentando me tomar o reino e vocês não estão fazendo nada. Vocês estão tudo contra mim. O que Saul mostra? Saul mostra uma característica da sua personalidade, se fazer de vítima. Já viu pessoa que é especialista em fazer de vítima? A pessoa nunca faz nada errado. Sempre o culpado é o outro, sempre o culpado é o chefe, sempre o culpado é o filho, sempre o culpado é o marido, sempre o culpado é o ônibus. Qualquer coisa é culpado, menos a pessoa. Gente, isso é uma característica de pessoas manipuladoras. Se no seu círculo de relacionamento você lida com pessoas que jogam a culpa nos outros, nas situações, fique atento. Você está diante de uma pessoa manipuladora. O que essa pessoa manipuladora vai fazer? Vai manipular você. Vai fazer chantagem emocional. Vai manipular suas emoções para ter controle sobre a sua vida. Não permita. O único que tem controle sobre a sua vida é Deus. Mais ninguém. Cuidado com pessoas manipuladoras. E olha como Saul está manipulando, que ele fala o seguinte, olha, vão vocês agora e localiza bem onde ele está. E busca detalhes. E olha, me avisa quem tem ido lá, ou alguém que viu de perto. Saul é o tipo do camarada aproveitador, oportunista e manipulador. Fica bem claro na narrativa. E aí ela continua, versículo 23. Por isso, atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde. E então voltai para mim com toda certeza, e ir-me-ei convosco. E há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zife, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na campina, à direita de Gesimom. Vamos fazer uma pausa aqui. Olha que interessante. Saul fala, olha, Davi é super astuto. Então vão lá. O que eles foram fazer? Eles foram fazer um serviço de inteligência militar. Aquilo ali era uma operação militar, como existe nos exércitos modernos. Localizou, identificou, foi atrás. Só que nesse interim, Davi já saiu do bosque. E Davi já foi para a região da campina. Foi Deus que avisou? Não sabemos. Foi uma habilidade de Davi? Sim, porque ele o fez. Mas você percebe, Davi, astuto. Gente, não seja simples, como eu falo. Se você fosse bobo, você não era crente. Aprenda, não seja bobo dos outros, não seja trouxa. Você tem o Espírito Santo. Você é uma pessoa marcada pela bondade de Deus. Mas cuidado com pessoas aproveitadoras, que querem abusar da sua bondade. Muito cuidado com isso. Davi era astuto. A astúcia em Deus é uma característica que vai livrar você de muitos problemas. Em Deus. Não é aquela pessoa maliciosa, aquela pessoa maligna, não. É aquela santa astúcia. Que você bate o olho, vai dar errado, vou me cuidar aqui. Pô, aquilo ali não tá legal, vou cuidar ali. Isso é ser astuto. Isso é ser prudente. É muito importante. Vai poupar você de muitos dissabores. E a narrativa continua. Versículo 25. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom.
O que ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia deste lado do monte, e Davi e os seus homens do outro lado do monte. E temeroso, Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e aos seus homens, para lançar mão deles. Gente, olha que interessante. Davi astuto, Davi prudente, Davi se movimentando. Aí ele chega numa montanha, numa penha. O que é uma penha? Uma penha é um desfiladeiro, um lugar, um penhasco. Aí Saul começa a cercar Davi, colocando Davi preso no penhasco. Em penhascos, chega um determinado momento, não tem como descer. Num determinado momento, Davi ia ser preso. Pela narrativa bíblica, Saul cercou de um lado do monte, percebeu que Davi estava atrás, numa atitude desesperada de Davi, correndo risco de vida, ele e seus homens. Aí provavelmente Saul cercou o outro lado e Davi se vê sem saída. Fim de linha. Acabou. Fui capturado por Saul. Pela narrativa bíblica, não tem escapatória. Agora já era. Agora é ponto final. Vou ser morto por Saul. Amém? Só que não. Olha o que o versículo 27 diz. Então vem um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Por isso Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou Rochedo das Divisões. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de Engedi. Irmãos, de maneira espetacular, eu pergunto, o coração do rei está na mão de Deus, correto? Certo? A Bíblia nos dá essa informação. Se a Bíblia fala, eu creio. Deus coloca no coração dos reis filisteus executarem um ataque contra Israel. E aquele ataque faz com que Saul tenha que parar a sua perseguição com Davi. E Davi é livrado. Sabe quando acontece isso? Quando Senaqueribe, aproximadamente aí 350, 400 anos depois, ele está cercando Jerusalém. E quando ele está no pior sítio da cidade, um exército inimigo vem para atacar ele. E ele é obrigado a parar o cerco de Jerusalém e voltar para o seu país. Só que aí ele fala de maneira arrogante: olha, não pensa que o Deus de vocês vai livrar. Porque ele não livrou as outras nações, então não vai livrar vocês. O que vai acontecer com ele, voltando à sua terra natal, ele vai estar adorando no templo, lá do Deus deles, e vai ser morto pelos seus 2 filhos. Gente, entenda. Quando do ponto de vista natural parece que tudo está perdido, aí é que entra o milagre de Deus. Aí vai o incrédulo. Ah, pastor, mas foram os filisteus. Ah, quem que você queria? Que fosse o ET de Varginha? Que fosse o chupa-cabra? Gente, Deus usa o meio que for necessário para te livrar. Usa, por exemplo, eu estou lembrando um caso aqui. Tem uma querida vizinha nossa aqui, a irmã Célia. E há muitos anos atrás, isso faz uns 21, 22 anos, ela estava passando aqui na frente. E eu não sabia o que estava acontecendo. Saí da porta da minha casa e falei com a Paula lá dentro. E entrei de volta para casa. Resultado, o que estava acontecendo? Ela estava debaixo de uma ameaça de assalto aqui na esquina.
E ao sair de casa sem saber, o assaltante se assustou e saiu correndo, achando que eu tinha visto ele. E ela foi livrada do assalto. Aí no dia seguinte, passando aqui na frente, ela veio, lógico, eu sou agradecido. Ela veio, ô Maurício, você realmente é uma pessoa de Deus. Eu falei, por quê? Ela falou, porque ontem eu estava sendo assaltada, aí Deus guiou você para você sair de casa, o assaltante saiu fugindo. Eu falei, irmã, realmente Deus seja glorificado, mas olha, irmã, eu não vi nada, eu saí porque saí. Realmente foi Deus. Mas percebe, Deus usou a minha saída de casa em uma frase, essa minha voz delicada, né? Eu que falo baixo, né? Entendeu? E aí usou para livrar. Gente, Deus usa as mais variadas formas para te livrar. A questão é, quando Deus te livra, você tem olhos para ver que foi Deus? Ou você é um incrédulo que não consegue perceber Deus nas situações da sua vida? Gente, tem crente que é extremamente incrédulo. Tem crente que fica esperando ver anjo. Tem crente que fica esperando ver uma mão escrevendo no teto. Gente, isso é meio extraordinário. Deus pode fazer milagre? Pode. Deus podia fazer com que Saul tivesse um infarto e morresse na hora? Sim. Mas entenda, a maneira natural de Deus agir, a maneira são nas situações do dia a dia. Você hoje, você essa semana teve livramentos que você nem imagina. Talvez aconteceu de pessoas olharem para você com a intenção de te assaltar, ou de assaltar a sua casa. E Deus fez um trelelê lá, que a pessoa foi desestimulada a fazer aquela maldade. Gente, isso é mais comum do que nós pensamos. Lembra que a Bíblia fala? De nada adianta o atalaia vigiar se o Senhor não guardar a cidade. Nós colocamos muros, nós colocamos vigias, nós tomamos cuidado em tudo. Nós não andamos em determinados lugares, em determinados horários. Mas quem nos guarda é Deus. Quem nos livra é Deus. Qual a via principal de Deus agir? As vias naturais. A questão é, você tem olhos para ver? Porque tem gente, e acho que aqui segue uma outra aplicação importante, tem gente que acaba se tornando o pior tipo de incrédulo, porque aquele incrédulo infantil, que acha que Deus age somente por vias sobrenaturais. Gente, Deus não precisa. Deus pode muito bem, na sua soberania, Ele rege todas as coisas, usar uma série de meios naturais para te livrar. Quando nós vemos a narrativa bíblica, nós percebemos milagres? Sim. Percebemos sobrenatural? Sim. Mas, em geral, Deus livra através das situações do dia a dia. A questão é, quando isso acontece, você tem olhos para ver? E você glorifica a Deus? Eu passo o meu dia no carro dirigindo. Já aconteceu algumas vezes eu passar uma situação e perceber que aquela situação podia ter acontecido um acidente fatal. E não aconteceu. Eu passei numa boa, como se nada acontecesse. Depois eu fui ver. Tipo assim, se a pessoa tivesse feito aquilo, pronto, eu tinha dado uma pancada. Aí, estranhamente, a pessoa parou, diminuiu a velocidade do carro, passei, tranquilo. Eu lembro uma vez o irmão Evandro, que ele congregava aqui com a gente, ele de moto, foi arrancar com a moto, o carro do lado arrancou na frente. Passou um carro em sinal vermelho, deu uma pancada.
que destruiu o carro, ia matar o irmão Evandro. Só que quando ele foi arrancar com a moto e o carro do lado arrancou na frente, ele meio diminuiu, tirou a mão. Foi o suficiente para ele não ser morto. Eu lembro dele me contando, ele falou, irmão, Deus me livrou de um acidente. Por que isso é importante? Porque Deus é glorificado nos seus livramentos. Questão de doenças. Eu lembro, o meu padrinho, falecido, meu tio meu, quando ele tinha em torno de 70 anos de idade, o médico estava internado, bom hospital, junta de médicos chegaram para minha prima e falaram, olha, vai para casa buscar o terno. Porque de hoje ele não passa. Sabe o que é você ter que ir em casa buscar o terno de um parente para enterrar? Só que veja, não era a última palavra de Deus. Um médico ficou intrigado com o caso dele, não se deu por vencido, virou de lá, virou de cá, virou de lá, virou de cá, resolveu fazer um furinho no crânio. E fez uma punção para drenar o pus. Aquela punção drenou a infecção. E aí eles descobriram o quê? Que era um problema de verme, de tênia, que estava causando aquela infecção que ia matar ele. E ele foi livrado, ele viveu pelo menos mais 15 anos. Eu lembro que eu fui dormir à noite, meu tio morreu. Acordei de manhã com a expectativa, morreu. Aí perguntei para minha mãe, tio Alfredo, de repente minha mãe, tá bem. Como tá bem? Não, teve um médico, tal. Eu pergunto, quem foi que colocou aquela pulga atrás da orelha do médico? Quem foi que inclinou o coração do médico para aquele procedimento? Foi Deus. Por isso que quando, gente, eu tenho por hábito, quando eu vou no médico, Senhor, capacita o médico. Senhor, dá o diagnóstico correto para o médico. Que ele tenha discernimento do problema. Senhor, eu lembro quando eu tive que operar meu olho o ano passado, no centro cirúrgico, falei, doutor, posso orar antes da oração? Da cirurgia? Ele falou, pode, por favor, ore. Já quando eu cheguei na sala, pedi para orar. Aquela voz meio de choro, sabe? Senhor. Entendeu? Cada um tem um jeito, veja. Estou com o risco de ficar cego. O medo veio. Quando você vai orar, você é tomado daquela emoção. Que emoção, Senhor? Se o Senhor não pôr a mão, estou morto. Quem garante que você vai voltar da anestesia? Quem garante que você não vai ter um choque anafilático e morrer do coração? Aonde que você tem garantia que você está no hospital e vai sair vivo? Não sei como vocês pensam. Eu penso assim. E aí eu lembro que eu orei e falei, Senhor, obrigado, que o Senhor venha capacitando o médico, que o Senhor venha guiando ele, que o Senhor venha ungindo as mãos, que nós possamos ter uma cirurgia tranquila. Não, lógico que não foi com essa calma, né? Estava me borrando de medo. Entendeu? Porque o medo faz parte da fé. Entendeu? E graças a Deus correu bem, graças a Deus fui curado. Foi 100%? Não, mas foi 99,9%. Tá 10%, estou feliz da vida. Entendeu? Mas, no meu entendimento, se Deus não guiar o médico... Veja, eu tive uma situação que eu vi uma pessoa que serve a Deus... Talvez seja muito mais crente do que eu, um caráter muito melhor, alguém muito melhor do que eu. E infelizmente, o mesmo problema que eu tive, ele ficou cego. Essa situação eu fico até quieto. Só passa aquele pensamento, Senhor, por quê? Mas sabe quando você fala, mas fica quieto?
Porque tem coisas que você tem medo até de perguntar para Deus. Sabe? Está na mão do Senhor. Vocês concordam que tem coisas que a gente nem pergunta? Não sei vocês. Tem coisas que a gente nem abre a boca. Sabe aquele silêncio santo? Que você sabe que a melhor coisa é ficar calado, nem orar você ora. Fica quieto para não falar besteira. Para o Todo-Poderoso. Porque assim, gente, no meu egoísmo, eu estou bem feliz com a minha vista. Mas na minha irmandade, fiquei meio chateado, né? Puxa, perdeu a vista. Entendeu? Mas, fiquei quieto. Nós temos que entender que Deus usa médicos, Deus usa polícia, Deus usa reis, Deus usa políticos, Deus usa quem Ele quiser, da maneira que Ele quiser, para que os seus propósitos sejam cumpridos. A pergunta é, quando Deus faz assim, você glorifica Ele? Amém? Vamos a mais algumas aplicações que eu separei aqui. Veja. Quando Davi foi a Keila, consultou a Deus. Deus falou, pode ir. O que os homens falaram? Davi, nós estamos se sentindo inseguros aqui em Judá, ainda mais em Keila, como vão ficar inseguros? O que eu aprendo ali? A importância de andar cercado de pessoas prudentes, que querem o seu bem. Quer ser bem sucedido na vida? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. E vou dizer mais, vou ampliar o ditado. E ainda vou te dizer aonde você vai chegar. Cerque-se de pessoas prudentes que amam a Deus e que comprovadamente querem o seu bem. Mesmo que para o seu bem tem que dar um tapinha na sua orelha. Porque quem te quer bem vai falar o que você não gosta de ouvir. Entendeu? Isso é uma das coisas que eu aprendo. Esses homens, eles são instrumentos na mão de instrumentos de Deus para mostrar o seu compromisso, a sua prudência, o seu cuidado com Davi. Que mais? A importância, ó, como eu já falei na introdução, você pode fazer de tudo, você pode correr atrás de tudo. Mas o mais importante é consultar a Deus em todas as suas atitudes. Como que eu consulto a Deus? Eu consulto a Deus através da palavra, eu consulto a Deus através de oração e eu consulto a Deus através de conselho sábio. Só tem esse jeito. E eu vou dar aqui uma quarta fórmula. Muitas vezes o jejum pode me ajudar a ficar mais sensível às direções de Deus. Porque o jejum não é para Deus. Deus não precisa jejuar. Jejum é para mim. Então vão existir situações, você vai fazer tudo isso, inclusive vai jejuar. Para quê? Para ao mortificar a sua carne, você está mais sensível às direções de Deus. Amém? Que mais? Deus controla a história humana. Usou os reis filisteus para livrar Davi. Bem na hora. Gente, o mundo está pegando fogo. Dentro da nossa visão teológica, os 4 cavaleiros do Apocalipse estão cavalgando. Tem gente que vai dizer, não, os cavaleiros não estão cavalgando. Então vou dizer uma outra parte. Mateus 24, estamos vivendo o princípio das dores de parto. Para satisfazer toda a linha teológica. Entendeu? Só que o mundo está pegando fogo porque Deus assim determinou. Ele está no controle. Não existe um fato que está acontecendo no mundo que não esteja debaixo do absoluto controle de Deus. O problema é que eu só consigo ver Deus quando eu estou no churrasco. Mas quando o mundo à minha volta está pegando fogo, fica mais difícil de eu ver a mão de Deus. Porque a minha visão de Deus é muito curta.
Eu tenho dificuldade de enxergar Deus como o Deus da história. Entendeu? Tudo que está acontecendo está debaixo do absoluto controle e soberania de Deus. Tudo. Quem crê, confia. Deus é Pai, Ele cuida de nós. O que Ele determinar vai acontecer. Se encaixe bem com isso. Acabou. Amém? Tá. Pessoas ingratas na nossa vida. Quem é mais velho aqui sabe, né? Quantas vezes esbofetearam sua cara? Quantas vezes você fez o bem e foi incompreendido? Quantas vezes você falou coisas, veja, eu estou entendendo que você falou guiado por Deus, no momento certo, da maneira certa, na hora certa. Porque tem gente que acha que foi usado por Deus gritando, né? Seu burro, não faz isso! A pessoa não vai nem ouvir. Agora não, você tem discernimento e Deus te direciona, procura a pessoa e fala, fulano, posso comentar alguma coisa? Aí você explica. E quando você acaba de explicar, começa a Terceira Guerra Mundial. Porque você, quem te deu o direito de vir falar na minha vida? Já viram isso? Às vezes você dá um conselho sábio, você vê levantar os piores ditadores. Porque a maioria das pessoas não quer a sua solução em Deus. Eu, por exemplo, tem gente que eu não falo mais nada. Porque o que eu tenho de solução, a pessoa não quer. Qual é a solução que eu tenho? A solução que eu tenho é simples. Olha, procure uma boa igreja, comece a congregar, confesse os seus pecados a Deus, comece a andar em novidade de vida. E de maneira simples, da mesma maneira que enrolou tudo, vai desenrolando. Porque Deus cuida da maneira certa. Só que aí você fala para a pessoa não quer, então eu não conheço outra forma. Não é maldade. Eu não sei outra maneira de resolver problemas. Eu só conheço a maneira de Deus. E a maioria das pessoas não quer Deus. Entendeu? Tem gente às vezes que me acha duro, mas sabe? Outro dia uma determinada pessoa estava conversando, não sei o que, tal. Aí a Paula teve o clique. Perguntou para a pessoa, o que seu pastor disse? Nunca mais respondeu. Perdeu o contato. Sabe por quê? Porque ninguém quer pastor. Ninguém quer igreja. As pessoas querem viver a vida da maneira que elas bem entendem, do modo que elas bem entendem, e se ela puder usar você para que os objetivos dela sejam bem-sucedidos, ela vai fazer sem dúvida nenhuma. Então, cuidado. Muitas pessoas não vão entender o que você quer dizer em Deus. Simplesmente não vão. Então prepare-se. Você vai ser vítima de injustiça, você vai ser vítima de perseguição e você vai ser vítima de incompreensão. E muitas vezes as pessoas que você menos espera vão ser aquelas que vão te trair. Bem-vindo ao clube. Palavras do nosso Senhor, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. E Senhor, o meu pedido nessa noite é que nós possamos fazer como Davi fez, que ao ver que as coisas estavam dando errado, ele mudou de estratégia, passou a buscar a tua face, passou a buscar a tua direção. Senhor, que nós possamos de maneira simples e tranquila estarmos aprendendo a sermos dependentes de ti, a sermos dependentes da tua vontade. Senhor, ajuda-nos em nossa fraqueza.
que nós possamos em tudo ver a tua mão, que possamos enxergar os teus milagres e que possamos enxergar a tua providência agindo para nos guardar e para nos guiar. Obrigado por tudo, Senhor, sê conosco e capacita a tua igreja a viver uma vida cristã madura e verdadeira. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos.